Paz, Shalom, Shalom de Jesus. A página é página Eclésia, ok? A internet tá aqui reclamando que diz que tá falhando o sinal aqui, mas já voltou. Então vamos continuar aqui. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. Então o Senhor Jesus, ele estava sempre, o ministério maior dele foi em torno do mar da Galileia. Às vezes ele estava de um lado, às vezes ele estava de outro, mas estava sempre ali. Ok? E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então as pessoas, elas já iam lá para o mar da Galileia. Às vezes ele saía, ele ia para outras regiões, mas a maior parte do tempo ele estava por ali. Então eles já ficavam lá. Quando ele não estava, acho que elas voltavam para casa, eles voltavam. Mas tinha gente que ficava o dia todo lá esperando até ele aparecer. E como era o lugar mais que ele ficava, então juntava muita gente ali. E grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Gente, naquela época não tinha cirurgião médico como tem hoje. Não tinha a medicina que tem hoje, não tinha a ciência que tinha hoje. Não tinha nada disso. Não tinha as químicas, não tinha nada. Eram uns remédios de ervas. Imagina o tanto de doente que não tinha naquela época. Não tinha descoberto os remédios que já foram descobertos hoje. Imagina isso, ok? Que ele, Páscoa, antes da morte dele, a morte dele foi a terceira Páscoa. Vamos lá. A terceira Páscoa do ministério dele. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Olha aí, eu terminei de falar que o povo está com fome. Normalmente é assim, quando eu comento uma coisa, eu começo a ler e já tá logo em seguida. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele já sabia que ele precisava fazer um milagre, ele já sabia que as pessoas não tinham comida para comer. Ele já sabia que as pessoas estavam com fome. Mas mesmo assim ele perguntou para os discípulos. Ele está ensinando os discípulos a confiar, a esperar, né? Filipe respondeu-lhe Filipe já foi logo falando. Parece meu Filipe. Sinceridade. Respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco, ou coma. O Filipe já foi logo dando a opinião dele. Ok? Esse aqui é o Filipe. Mas quando eu fui colocar no meu, eu coloquei Felipe. Então vamos lá. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanto? Relva. De vez em quando a internet pisca, mas devia estar assim, verdinho. E tá vindo uma mulher ali, um cachorro. Se ela chegar muito perto, aí eu viro o celular, mas parece que ela, deixa eu ver se ela vai virar pra cá, ela vai outra direção, que eu tô aqui na praça, né? Mas isso aqui é de todas as praças aqui da Redondeza, essa aqui é a mais tranquila que eu encontrei. Deus seja louvado. Então vamos lá. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os
pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, o povo de Israel sempre esperou um Salvador. O problema é que eles queriam que o Senhor Jesus fosse político. O Senhor Jesus não era político. O Senhor Jesus não criou bomba para matar ninguém. Ok? Mas quando eles viam ali os milagres, eles falavam: realmente você é um profeta de Deus. Deve ser o Messias mesmo. Quando viu o milagre, né? Quando viu os milagres acontecendo. Vamos lá. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei. Olha, eles queriam rei, gente. Eles queriam derrubar o Herodes e colocar o Senhor Jesus como rei. Imagina. A guerra que não ia dar. O Herodes já tinha mandado matar todas as crianças quando o Senhor Jesus nasceu. O Herodes pai, que aquilo ali já era o Herodes filho, né? Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, pegar ele, para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Quando eles vinham com essa história que queria que o Senhor Jesus se tornasse rei, um governante de Israel, o Senhor Jesus dava no pé. E tem gente hoje querendo colocar o Senhor Jesus à força na política. Querem colocar o Senhor Jesus à força nos governos desse mundo. Gente, se liberta. Ok? Vamos continuar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha vindo a eles. O Senhor Jesus demorou bem. Quando falou: só vou voltar quando esse povo foi embora. Eles estavam atrás do Senhor Jesus, viu o milagre que o Senhor Jesus fez. Esse daí é um bom para ser o rei de Israel, né? Não vai faltar pão. Ok? Que fala que já era escuro. Que o Senhor Jesus ainda não tinha voltado. E o mar se levantou porque um grande vento soprava. Então ele estava ali no barquinho voltando para casa. Eu não sei se eles ficaram em algum lugar esperando o Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor Jesus não tinha vindo. E tendo navegado, olha, eles entraram no mar e foram embora. Viu que o Senhor Jesus não vinha mesmo, foram embora lá. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximando do barco, o temeram. Então, o Senhor Jesus andava no barco com eles, mas o Senhor Jesus não precisava de barco para se locomover. O Senhor Jesus andava por cima das águas, o Senhor Jesus andava nas asas do Espírito. Mas o crente tradicional não entende isso não, viu? O crente tradicional não entende isso. O crente tradicional quer explicar o Senhor Jesus conforme a ciência. Isso não é crença, não. Fé é crer sem ver. Fé é crer sem ver. Se você é daquele tipo de crente evangélico, protestante ou católico mesmo, que só acredita num Jesus provado pela ciência, isso não é fé. Esquece que você não tem fé, não. Vamos lá.
E tendo navegado uns 25 ou 30, já li isso aqui, lá vinha o Senhor Jesus andando sobre as águas. E eles ficaram com medo. Mas ele lhe disse, sou eu, não tem mais. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde ia. Então aqui não conta todos aqueles detalhes. Também eu não sei quantas vezes isso aconteceu. Deve ter sido inúmeras vezes. Deve ter sido a vez que Pedro andou também. Deve ter tido inúmeras vezes que o Senhor andou. Ok? Mas enquanto eles não vissem que era o Senhor Jesus mesmo, eles ficavam com medo. Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graça. Ok? Então, eles voltaram de novo para o mesmo lugar e ficavam olhando os barcos que iam para lá. O transporte era os barcos enchiam. Ia para o outro lado lá. Vamos ver se Jesus está ali. Só que eles viram que os discípulos tinham ido, só os discípulos no barco. Aqui fala, ó, no 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que se Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele ia nas asas do Espírito quando ele queria, ok? Mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, que os seus discípulos já tinham ido embora no barquinho, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca do Senhor Jesus. Olha aqui. Então, de um lado era Tiberíades, do outro lado era Cafarnaum. Bom, às vezes eles iam para Cafarnaum, às vezes eles iam para Tiberíades. Ok? Então eles foram agora para Cafarnaum. Quem sabe pensaram, quem sabe Jesus não está lá em Cafarnaum. Não estava em Tiberíades. Pensaram, quem sabe ele não está lá em Cafarnaum. E foram para Cafarnaum. Ok? E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Então, quando eles chegaram na Cafarnaum, o Senhor Jesus já estava lá. E lembre que ele não estava no barco com os discípulos, aqui fala. Por quê? Porque o Senhor Jesus viajava nas asas do Espírito, mas você não vai ouvir isso de um evangélico tradicional, não vai ouvir isso de um protestante, não. Você só descobre isso lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, aleluia, glória a Deus. E teve outras pessoas também que voaram nas asas do Espírito, lá nos escritos apostólicos, já depois que o Senhor Jesus tinha subido aos céus, o Filipe, o mesmo que eu falei hoje, também foi arrebatado de um lado por outro, nas asas do Espírito. E agora eu vos deixo aqui, na paz do Senhor, até a próxima. Lê o Evangelho, hoje foi a primeira parte do capítulo 6 do Evangelho de João, ele é muito grande. E depois nós continuaremos para a honra e glória do nome de Jesus. Se inscreva lá nos meus canais. Paz, Shalom.